Silmar César Miller aqui com a gente, uma ótima tarde, meu amigo. Meu caro Pedro, muito bom dia, por enquanto ainda. Bom dia para todos os amigos do Terra Viva, produtores rurais de todo o Brasil. Silmar, exatamente, a gente está acompanhando aí, né, diversas situações envolvendo o nosso setor. Hoje começa o tarifaço, né, começa a valer efetivamente e já tem um plano de contingência. O Haddad disse que vai fazer hoje mais uma reunião, vai fazer anúncios. Vamos então acompanhar um trechinho que a gente separou, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a pasta deve encaminhar nas próximas horas para aprovação do Planalto essas medidas de proteção aos setores afetados pelo tarifaço. Ele ainda informou que irá fazer uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos na próxima quarta-feira. Olha só. Saem hoje aqui da Fazenda. Ontem nós tivemos uma última reunião com o presidente para detalhar o plano. Falta um relatório, tem um relatório que vai nos chegar do MIDIC na Casa Civil sobre a situação empresa por empresa, é um detalhamento que o presidente pediu, mas o ato em si não depende desse detalhamento, porque é um ato mais genérico, só na regulamentação e aplicação da lei é que nós vamos ter que fazer uma análise mais setorial e CNPJ a CNPJ. Então nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent, né? Vai ser na quarta-feira, já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, então oficializando o interesse em conversar. Remota, certo? Oi? Remota. Remota. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, né, um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estamos vivendo nesse momento. Tá aí, Silmar, né, o pronunciamento do ministro Haddad, né? Daqui a pouquinho a gente fala até sobre a cotação do dia. Eu sei que deu uma invertida aqui, peço até desculpas. Hoje estou substituindo o Tavinho, faz tempo que eu não faço o dia a dia, mas a gente segue então trazendo a principal manchete do dia, né? Como você sempre ensinou a gente, a principal manchete é a informação da hora. Silmar, como é que está essa situação aí do Haddad? Como é que você avalia esse posicionamento do governo, que agora, de fato, vai sentar-se à mesa, né? Você acha que o pessoal tinha uma expectativa que alguma coisa ia acontecer nessas últimas 24 horas? Qual a sua análise em relação a isso? Pedro, por enquanto, uma decepção total, né, com a atuação do próprio governo, né? Não houve nenhuma iniciativa, nenhum contato novo com o governo americano, ficou tudo para a última hora. E o que a gente está vendo agora, inclusive, é mais um tarifaço, incluir o cobre também, na última hora, ao invés de isentar os produtos que o governo vinha esperando aqui que acontecesse, como se fosse um milagre. A situação não mudou nada, e a não ser a inclusão de mais um produto tarifado, que é o cobre, que também vai ser penalizado com uma tarifa de 50%. Tanto um desastre total aqui, falta de contato, não houve, o governo não conseguiu, o ministro Haddad não conseguiu particularmente nenhum contato novo com o seu par nos Estados Unidos, então ficou tudo para a última hora, agora tem que correr atrás do prejuízo. E os setores aí prejudicados estão reclamando do governo que não houve nada ainda de concreto até agora sobre o que pode ser feito para socorrer esses setores penalizados. O setor de pescado, por exemplo, está extremamente irritado aí porque teve 3 reuniões já com membros do governo e não aconteceu nada aqui, tem nenhuma sinalização do que pode ser feito. Enfim, tudo expectativa, tudo ficou para a última hora, como é tradicional aqui nesse governo, e aí está o resultado, ou seja, um tarifaço prejudicando enormemente a economia brasileira em setores vitais do agronegócio, como é o caso do café, por exemplo, setor de pescados, setor de frutas, além do setor de carne, que são os setores mais afetados por esse tarifaço. Então está aí a espera de um milagre aqui que talvez não aconteça. Enquanto isso, a preocupação aqui dos setores afetados com que tipo de medidas podem ser adotadas, se é que vão ser em curto prazo, e é urgente que isso aconteça, para dar uma amenizada nesse impacto, nesse prejuízo causados por esse tarifaço. O setor de alimentos, por exemplo, espera aqui pelo menos financiamento para estocagem
naqueles setores que permitem estocagem. No caso do pescado, pode ser atendido dessa forma, financiamento para estocagem, espera aí uns 3, 4 meses para ver o que acontece lá na frente, enquanto isso o peixe está congelado e tem um financiamento aqui para sustentar a operação das indústrias processadoras de pescado e também dos pescadores que abastecem essa indústria, que, se no caso contrário, perde o seu emprego, perde o seu próprio sustento. Então, é uma questão urgente, não dá para esperar muito para isso acontecer. Compras de produtos de produtores afetados, isso é uma outra alternativa que o governo tem, formação de estoques, por exemplo, né, que podem ser usados mais tarde aqui, inclusive para atender populações mais carentes. Tudo isso são alguns dos elementos que podem estar incluídos nesse pacote. Falta o governo abrir esse pacote realmente e começar a adotar essas medidas o quanto antes. A gente sabe que tem uma certa dificuldade aqui em termos de financiamento, o governo está curto em termos de orçamento, ou seja, o orçamento, inclusive, está empacado no Congresso, tem uma série de obstáculos aqui que ajudam a explicar, talvez, essa demora. Mas não tem jeito, tem que correr atrás do prejuízo agora e tentar, pelo menos, amenizar a dor aqui dos setores mais afetados e evitar, sobretudo, o desemprego, especialmente o setor de frutas, né? Que é um setor extremamente delicado. A fruta está no pé, por exemplo, para ser colhida, é o caso da manga, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco particularmente, e não vale a pena colher se não tiver um destino claro aqui para a sua exportação. A gente lembra que a manga vai, em sua maior parte, para os Estados Unidos. Está com tarifa de 50%, não tem como, não vale a pena colher essa fruta. Vai ficar no pé, vai apodrecer, perda total para o produtor e perda de emprego para quem colheria essas frutas para serem enviadas ao seu destino final. Então, está aí, por enquanto, um desastre total aqui e todo mundo à espera de que o governo diga alguma coisa. Está atrasado. Exatamente, está atrasado e olha, Silmar, além disso tem aquela coisa, né? Bom, qualquer coisa a gente abre novos mercados, como se a abertura de novos mercados fosse um telefone. Ah, você está precisando de manga aí? Deixa eu mandar para você. Habilitação é algo extremamente difícil, requer diversos tipos de protocolos, visitas, acordos sanitários. Então, essa manobra é algo extremamente inútil numa situação como agora, né, senhor? Que ficou aquela esperança do próprio ministro aqui de que acontecesse algum milagre de última hora. Não, isso vai ter, vão ser removidas essas tarifas aqui para o café, para o setor de frutas, porque os americanos precisam desse tipo de produto, que não tem produção local. Uma espera inútil, né? Porque não aconteceu, pelo menos até agora não aconteceu nada. Então agora tem que correr atrás. Faltou realmente agilidade por parte do governo e, sobretudo, faltou o jogo de cintura, ou seja, não conseguiram sequer ser recebidos, nem por telefonema, por membros do governo americano. Faltou azeitar esse relacionamento aqui e o governo correr atrás, não esperar que acontecesse milagre, que fosse alguém do governo americano que viesse correr atrás de nós aqui para tentar ver o que a gente quer. Faltou esse jogo de cintura e isso agora se transforma em prejuízo e corrida atrás desse prejuízo para tentar ver o que se pode fazer. Enfim, essa é a realidade. Exatamente. A situação ainda pode piorar, viu, Silmar? Porque olha só, o governo dos Estados Unidos voltou a ameaçar a imposição de tarifas elevadas, próximas a 100%, contra países que mantêm relações comerciais com a Rússia, que é o nosso caso. O foco são as importações de petróleo, combustíveis e fertilizantes. A declaração foi feita pelo presidente norte-americano Donald Trump durante um evento na Casa Branca nesta terça-feira. Segundo ele, a medida tem como objetivo aumentar a pressão sobre Moscou para encerrar a guerra na Ucrânia. Trump disse que tomará uma decisão após uma reunião marcada para hoje com representantes russos. O Brasil pode ser diretamente impactado por ser um dos principais compradores de diesel e fertilizantes do país. Dados da consultoria Stonex indicam que 39,1% do diesel importado pelo Brasil no primeiro trimestre de 2025 veio da Rússia. Além disso, o Ministério da Agricultura aponta que 90% dos insumos agrícolas utilizados no país são importados, sendo 30% originários da Rússia. Lideranças do agronegócio alertaram o Itamaraty sobre os possíveis impactos de novas sanções. Para Sérgio Araújo, presidente da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, caso as tarifas entrem em vigor, o Brasil terá dificuldades para substituir os produtos russos, perante a escassez de fornecedores alternativos. Outra preocupação é a possibilidade de retaliações diretas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Segundo Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, o fator não está descartado e já entra no radar da indústria nacional.
Tá aí, Silmar, informações da Malu Cavalcante, arrematando aqui nossa prosa, justamente sobre essa situação que pode agora agravar com a questão da Rússia. Já era praticamente uma tragédia anunciada, se a gente for olhar tudo isso acontecendo e ainda mais, né, com a questão do BRICS, com a implementação de uma desdolarização do comércio, tudo isso acaba fomentando ainda mais essa tensão entre Brasil e Estados Unidos, que podemos dizer que é um fator histórico, né? Pedro, antes de comentar isso, que é um assunto extremamente importante, eu gostaria de dar uma atualizada aqui nas nossas cotações dos mercados. Sempre uma tradição a gente dar na abertura do programa, para manter atualizado aqui o nosso produtor, quer saber como é que está o mercado nesse momento. Então, antes que desatualize, vamos lá. Bom, o mercado financeiro hoje ainda repercutindo aqui o início do tarifaço, toda essa celeuma que acontece aqui, além da questão da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Dólar caindo nesse momento, que é uma boa notícia pelo menos. 0,6%, R$ 5,47 é a cotação da moeda americana. E o mercado de ações em forte alta, 1,4%. Uma reversão em relação ao que a gente viu no dia de ontem, quando o mercado ficou praticamente parado aqui na expectativa que acontecesse, por exemplo, com a questão do tarifaço. O outro destaque do dia aqui é o petróleo no mercado internacional, que está disparando, está subindo 2,2% nesse momento, voltando perto dos $70 o barril, está 69 uns quebrados nesse momento, refletindo a possibilidade de sanções novas dos Estados Unidos contra a Rússia. É a grande ameaça do dia aqui do presidente Donald Trump contra a questão, contra as exportações russas por conta da guerra da Ucrânia, né? Que não teve hostilidades suspensas pelo governo russo, não houve a trégua solicitada pelo presidente Donald Trump, portanto, aí a ameaça aqui de sanções severas contra o governo russo, contra a Rússia em si, e isso está provocando essa forte alta nos preços do petróleo. No mercado de commodities agrícolas, soja agora há pouco estava operando com alta na Bolsa de Chicago, 0,1%, o milho na contramão caía, 0,2%, e é da mesma forma que o trigo, também com queda de 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão subindo um pouquinho, cacau subindo bastante, a gente já vai comentar isso, suco laranja também com forte alta de 1,5%, boi gordo no mercado Funda B3 caiu ontem, está se recuperando um pouquinho hoje, com alta de 0,3%. Enquanto isso, o café arábica ele deu um salto ontem, subiu muito, hoje está dando uma descontada aqui, o pessoal aproveitando para vender um pouquinho, está caindo 1,5%, mas com tendência a voltar a subir. Bom, tudo isso, Pedro, tem a ver com o tarifaço que afeta produtos importantes que o Brasil exporta para o mercado americano. Primeiro é o caso do café, vem disparando nos últimos dias, está faltando café já nos Estados Unidos, por conta desse tarifaço que entra em vigor a partir de hoje. Não tem condições de exportar café para os Estados Unidos com essa tarifa de 50%. Suco laranja teve um desconto de 40%, ficou só com 10%. Mesmo assim, ficou um pouco mais caro para exportar para o mercado americano. Então, o preço vem subindo ainda no mercado dos Estados Unidos. Cacau disparando no mercado americano, 1,2% nesse momento, por conta também da taxação de 50% contra o cacau brasileiro, que em boa parte também vai para o mercado americano. E o boi gordo no mercado futuro da B3 caiu ontem porque estava vendo todo esse problema com a carne bovina, que também com tarifa de 50%, mas hoje o boi está dando aqui uma recuperada pequena, 0,3%, porque estamos entrando em período de entre-safra aqui no Brasil, está começando a faltar pasto, consequentemente, tendência de escassez de boi nesse período, o boi tem condições aí de voltar a subir um pouquinho, mas o efeito do tarifaço foi forte, os preços caíram muito nas últimas semanas por conta do efeito da tarifa de Donald Trump, 50%, sobre a carne bovina. Pedro, emendando aqui, então, essa questão da Rússia, é extremamente preocupante, essa possibilidade de uma sanção forte do presidente Donald Trump contra países que importam produtos da Rússia. E o Brasil importa muito fertilizante, ou seja, produto sensível aqui para a nossa agricultura. O Brasil é extremamente dependente de importações de fertilizantes, e, na média, 80% daquilo que o produtor brasileiro usa aqui na sua lavoura é de produto importado, matéria-prima importada. O Brasil tem pouca produção interna. Alguns produtos são mais sensíveis, inclusive potássio, por exemplo, que vem da Rússia também, e em partes também da Ucrânia e da Bielorrússia também, é outro produto extremamente sensível aqui, porque nesse caso do potássio, a dependência é de 95%. O Brasil só produz 5% do que consome. Portanto, a situação muito delicada caso o presidente Donald Trump venha impor sanções contra países, no caso o Brasil, que importam produtos da Rússia.
E aí, como é que fica o nosso agronegócio com a possibilidade de não poder contar com o petróleo, perdão, com os fertilizantes vindos da Rússia, e a Rússia que, além disso, compra também petróleo aqui do Brasil. Situação bem delicada que se abre com o desdobramento aqui desse tarifaço de Donald Trump contra países do mundo inteiro e agora incluindo a questão mais crítica da Rússia com a guerra da Ucrânia. Pedro. Valeu, Silmar. Obrigado pela sua análise. Silmar, eu peço desculpas, né, ter atrapalhado a questão da cotação. É que, de fato, faz quase um ano que eu não apresento o Dia de Rural. Então, a Malu até falou, a cotação. Eu falei, tudo bem. Silmar vai atualizar depois. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso dia a dia, Silmar. Sempre. Obrigado. Ok, Pedro. Obrigado. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã.